Vamos fazer agora, dar início ao rabinho do nosso dino. E para confeccionar o rabinho, a gente vai precisar do enchimento, da agulha, do tamanho da sua preferência. Eu estou usando em toda a receita do dino, estou usando a agulha número 2,5 da Tulip, mas você pode usar a agulha que você já está acostumada. Vou usar a agulha de feltragem, depois vocês vão ver no decorrer da construção do nosso rabinho. E a cor que eu vou estar usando é a 5743, igual todo o corpinho. Vou usar o meu marcador e uma tesoura. Esses são os materiais. Lembrando que tudo está descrito, tá tudo bem explicadinho na descrição desse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Então vamos dar início. A gente vai tecer em crochê espiral. Então, no anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Lembrando que essa primeira fixação da linha não se conta, tá? Como ponto baixo. Só a partir do próximo. Então, já fiz 1, 2, 3, desfiou, 4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel. Já fiz o meu primeiro. E agora no segundo, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando no final da carreira 9 pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui por via das dúvidas, porque olhar pelo celular e olhar a peça é difícil. E o meu primeiro aumento. Um ponto baixo. E o meu segundo aumento. Outro ponto baixo. E o meu terceiro aumento. Então, finalizamos a carreira de número 2. E agora, na carreira de número 3 e 4, 2 carreirinhas, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, cada carreirinha vai ter 9 pontos baixos. E aí, o que eu quero atentar a vocês é que, de acordo que a gente for fazendo, for tecendo, a peça vai querer ficar ao contrário. Então, a gente precisa desvirar ela. Mas antes disso, eu sempre gosto de fazer um nozinho aqui para o meu anel mágico não abrir nunca mais. Então, eu sempre gosto de fazer isso em todas as peças que eu faço aqui no ateliê. Eu sempre dou esse nozinho. E agora sim eu posso desvirar. Posso, com a ajuda da minha agulha, desvirar assim. E agora, 2 carreirinhas aí, ponto baixo sobre ponto baixo. Já finalizei a terceira. E agora vamos para a última, que é de 9 pontos baixos. Eu vou fazer essa daqui e volto com vocês, tá certo? Finalizei a minha carreira de número 4. Agora, na minha carreira de número 5, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. E no total da carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e um aumento.
Eita, desfocado. Desculpa, gente. Dois e um aumento. Dois. E o aumento. Finalizamos então a carreira de número 5. E agora vamos fazer uma sequência de 4 carreiras. Da carreira de número 6 até a carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. 12 pontos baixos para cada carreira, tá? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, as 4 carreiras, e volto com vocês com elas finalizadas, tá bom? Então, já finalizamos a nossa 4ª carreira, carreira de número 9, com 12 pontos baixos. E agora, na carreira de número 10, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos. Vou marcar aqui meu primeiro ponto. E vamos fazer 3 aumentos seguidos. 1, 2 e 3. E agora uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eita, e 9. Finalizamos a nossa carreira de número 10. E agora, na nossa carreira de número 11 e 12, 2 carreirinhas, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer, então, 15 pontos baixos em cada uma nessas 2 carreiras. Então, na carreira de número 11 e 12, 2 carreiras, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? 15 pontos baixos. Vou fazer essas carreiras aqui sem estar gravando, para o vídeo não ficar longo. Finalizei aqui a nossa carreira de número 12, 11 e 12, né? Ó, finalizado. E agora, na nossa carreira de número 13, vamos fazer a seguinte sequência. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, já fiz um ponto baixo. Então, na carreira de número 13, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E agora, depois de fazer essa sequência, ó, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer 9 pontos baixos. E vamos totalizar no final dessa carreira 18 pontos baixos. Eita. dezoito. Finalizei a carreira de número 13.
E agora, na carreira de número 14, vamos fazer 18 pontos baixos. Ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Vou fazer os meus aqui e já volto. Eu já quero pedir desculpa a vocês, gente. É a primeira vez que eu faço tutorial, assim, de receita. Então, nem tudo vai ficar bom, né? A câmera vai desfocar e às vezes eu não vou perceber. A luz pode ficar um pouquinho estourada. Queria que vocês pudessem estar falando aí nos comentários o que vocês estão achando, para que eu possa estar melhorando e trazendo melhor qualidade para vocês, dentro da minha realidade, é claro. Tá bom? A interação de vocês é muito importante para mim. E importante para outras pessoas que também querem aprender, né? Então, quanto mais eu souber o que vocês gostariam que eu melhorasse, melhor é para todo mundo, para vocês, para mim, para o próximo. Então, vamos estar pensando aí no coletivo, tá? Então, finalizamos a nossa carreira de número 14. E agora, na nossa carreira de número 15, vamos estar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E 2, e agora 2 aumentos seguidos. 1, 1 e 2. E agora vamos até o finalzinho com 11 pontos baixos seguidos. Finalizamos a nossa carreira de número 15 e a nossa carreira de número 16, vamos fazer 20 pontos baixos. Então, 20 pontos baixos na nossa carreira de número 16. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui e agora na carreira de número 17... vamos estar fazendo 7 pontos baixos e 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 2 aumentos seguidos. E agora uma sequência de 11 pontos baixos. Finalizamos então a nossa carreira de número 17 com 22 pontos. E agora na carreira de número 18 e 19, vamos estar fazendo 22 pontos, ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas duas carreirinhas aqui e finalizo com vocês, tá? Tô aqui fazendo os meus últimos pontos da carreira de número 19, para totalizar 22 pontos baixos no final da carreira. E assim, o nosso rabinho do Dino Soneca já está pronto. Vou cortar aqui e deixar um fio grande
pra costura, gente, não se esqueça. E agora a gente vai encher. E vou mostrar pra vocês como que eu encho o rabinho usando a agulha de feltragem. Eu uso a agulha de feltragem na hora de colocar o enchimento para poder afundar bem as fibras, para elas não ficarem para fora, salientes para fora. E aí, com a agulha de feltragem, eu consigo até com mais um espaço. Olha aqui o tanto de espaço que ainda tem para colocar enchimento. Então, eu consigo deixar mais modelado a minha peça, que no caso aqui é o rabinho, fica bem modelado. E outra coisa, gente, não precisa esturricar de enchimento. Não precisa estragar o seu ponto enfiando enchimento até ficar duro. Não precisa, você precisa encontrar, olha, tá macio e não tá duro. E se você colocar de menos, vai ficar murcho-bento. E quando o cliente for lavar a peça, vai ficar mais murcho ainda. Então, tomem cuidado na hora de colocar o enchimento. Eu não sei se você já conhecia essa técnica da feltragem, de usar a agulha. Ela tem várias... Deixa eu ver se eu consigo focar. Ela tem várias partezinhas, olha, tem vários dentinhos. E com esses dentinhos eu consigo fazer com que a fibra fique bem lá no fundinho, bem certinho, do jeitinho que eu preciso. Então, assim, é uma técnica muito boa para não ficar aquelas fibras aparecendo na hora da costura, tá? Então, eu vou deixar para colocar mais enchimento quando eu for costurar, tá? Então, finalizado mais uma partezinha linda e fofa do nosso Dino Soneca. E vamos para a próxima parte.